Nós somos seres, somos almas imortais, ou seja, nós somos. Essa é uma coisa que passa despercebido para a maioria das pessoas. Nós somos seres espirituais. A maioria das pessoas não se dá conta disso. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência reencarnatória, mas nós somos seres espirituais. A verdadeira vida, a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Quando nós nos damos conta disso, nós precisamos entender que nós estamos cercados por espíritos e a partir daí nos perguntarmos, deixa eu só marcar aqui, e a partir daí nós nos perguntarmos o quanto que nós temos nos utilizado desses amigos da espiritualidade para nos auxiliar na nossa caminhada. Queridos, viver é uma tarefa complexa, delicada. Muitas vezes nós meio que vamos indo aos trancos e barrancos para sobreviver. Mas não precisa ser dessa forma. Não precisa, queridos. Então, nós vamos ver o quê? A prece, ela pode nos auxiliar e muito. Vamos ver aqui a questão 660 de O Livro dos Espíritos. É uma questão muito famosa. A prece torna o homem melhor? Olha o que a espiritualidade vai nos dizer. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Gente, eu vou reler a resposta. Tudo. A prece torna o homem melhor? Sim, a prece torna o homem melhor. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Quando você olha essa fala aqui, tem um detalhe, tem uma pegadinha aqui, que a maioria das pessoas às vezes passa despercebido. Tem uma pegadinha. Ele fala assim: porque aquele que ora com fervor e confiança. A grande pergunta é: quando você está no desespero, quando você está no meio da tempestade, quando o furacão está passando na tua vida, você tem esse fervor, essa confiança? Tcharam! E aí então o que a gente faz? A gente vai lá para o nosso bom Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Será que a espiritualidade fala alguma coisa sobre isso? Lembrando, queridos, que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação. 1857. 1860 teve o Livro dos Médios, 1863 o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec ele vai desenvolver nos outros livros, após o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, questões relativas ao Livro dos Espíritos. Então, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer uma colocação muito interessante no item 14. Ele vai falar assim: os espíritos exercem uma função sobre os homens. Olha o que ele vai dizer agora. Eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional. Então, mesmo é por isso que eu digo para as pessoas falam assim: não estou conseguindo rezar, e eu falo assim: reza do mesmo jeito. É Reza assim do... Se você que não. você fala isso, né? Você fala, reza com o cérebro. Não está conseguindo rezar com o coração, reza com o Exato. cérebro. Se Eu você gosto não consegue rezar com o coração, reza. perfeito. Porque está aqui, gente. Está aqui. Quando eu falo para as pessoas: doutrina espírita não é feita de achismo. Então, se eu falo alguma coisa, eu sei que eu sou fora da casinha, pessoal, tá? Eu já sei. Mas eu posso dizer que relativamente a maioria das coisas que eu faço tem aqui. Então, aqui tem 14. Eles suprem quando necessário a insuficiência daquele que ora. Então, isso é muito importante para nós entendermos, tá certo? A prece, queridos, ela é o que nos conecta a Deus, ao Cristo, à espiritualidade maior. É uma pena que a gente reze tão pouco. Eu vou trazer algumas passagens sobre isso agora. Vamos ver então algumas questões. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar pelo item 9. Olha no item 9 o que está escrito. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros.
O início é o mais importante. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Capítulo 27, item 9. Logo abaixo, o que nos diz? Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Ou seja, se eu estou rezando para Deus, para o Cristo, para um santo, para quem você quiser, ela imediatamente você se põe em ligação. E o que ocorre? Você pode rezar também por outra pessoa, porque é o que está escrito aqui, uma corrente fluídica se estabelece. Então, eu posso fazer preces por outras pessoas. Do item 9, vamos pular para o item 11. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. E assim também pode desviar de si aos males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, lemos agora, primeiramente, lemos capítulo 27, item 9, agora o item 11. Vamos lá para o item 15. Vou pegar o meu aqui. O poder da prece está no pensamento. Vejam só, gente, o poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. E vamos terminar agora no item 22. Então, para quem quiser anotar, pessoal, é o capítulo 27, item 9, item 11, item 14, item 15 e item 22, ok? Item 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. E, por favor, tenham certeza que, ainda que esse livro tivesse sido publicado em 2021, ele não ia dizer que o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é olhar para o WhatsApp e para o Insta. Não, ele não diria isso não, tá? A despeito de ter sido escrito em 1863, se ele tivesse sido publicado hoje, escrito hoje, eu creio que eles não iam falar isso, tá? Então, gente, está aqui tudo que você precisa saber sobre prece, está aqui. Vamos mais adiante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 22, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 23. E tudo que pedires de oração, crendo, recebereis. Só que a gente tem que entender que eu tenho que saber o que eu estou pedindo. Ah, eu estou pedindo o carro do ano, eu estou pedindo a viagem, eu estou pedindo bens materiais. Não, você tá equivocado, você não está entendendo. Você está se dirigindo a seres espirituais. E eles têm uma visão mais ampla da vida, porque ele te vê como um ser espiritual em uma experiência transitória na carne. Certo? Então, quando for orar, peça paciência, coragem, resignação. Esse é o ponto. Prestou atenção? Peça paciência, coragem e resignação. Também está no capítulo 27, isso que eu acabei de falar, agora eu não lembro o item. Jesus, ele vai falar sobre a prece, muito. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, dos versículos 9 a 13, é no capítulo 6 do Sermão do Monte de Jesus, capítulo 5, 6 e 7, e do capítulo 6, do versículo 9 a 13, Jesus ele vai falar sobre a prece. E ele vai dizer o seguinte: e vós, pois, quando fordes orar, não fazeis longas orações a pretextos de serem ouvidos, mas entra no teu quarto sozinho, fecha a porta, e Deus que ali está em oculto, ele vai te ouvir. Então, veja que ele está falando, não precisa você fazer 1 milhão de rezas, você não precisa estar em conjunto, você só precisa... Deus está ali. Deus está ali. E então, daqui agora, só para terminar, vamos para o livro Boa Nova, capítulo 18, em que o Cristo, mais uma vez, vai falar algumas coisas importantes sobre a prece. Queridos, vamos lá. Livro Boa Nova, Chico, por Humberto de Campos, capítulo 18. Jesus vai falar sobre a prece. Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Gente, ficou difícil de entender? Eu posso desenhar, tá? Vou falar de novo. Em tudo, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus.
Neste intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Estas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então veja que ele está falando tudo sobre a prece. Só para finalizar, ele vai dizer: sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, ele está falando, quando você pedir para Deus exatamente isso, paciência, coragem e resignação, eu não vou buscar aqui, mas está lá no capítulo 27 para não perder mais tempo. Mas sempre que você pedir isso, paciência, coragem e resignação, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E após isso, queridos, o que ocorre? Está dito que um dos filhos de Alfeu falou algo para Jesus. Nós sabemos pelo capítulo 3 de Boa Nova que os filhos de Alfeu seriam Levi, Tadeu e Tiago. Seria Levi, que é Mateus, Tiago menor, mais tarde codinome o Justo, Levi, e Judas Tadeu. Levi, Tiago e Tadeu, que na verdade o nome dele não é Tadeu. É Judas, também conhecido como Lebeu, de acordo com outras traduções. Até mesmo entre os nomes dos apóstolos nós temos complicações. Então, uma dessas pessoas fala uma coisa para o Cristo nesse momento. E ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. E então Jesus nos deixa a oração dominical. A oração dominical, queridos, ela é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Então ela vai dizer: Pai Nosso. E aí já começa diferente. Por quê? Quando você reza o Pai Nosso, pode parecer, é comum, Pai. Não, não é. Na época de Jesus não era. Na época de Jesus, toda a prece judaica, lembrando que Jesus era um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus pregando aos judeus, toda a prece judaica se iniciava dizendo: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Jesus chama Deus de papai, não é nem de pai. A tradução exata do hebraico ou do aramaico, que é Abba, é papai, ou paizinho. E Jesus já iniciou a oração dizendo: Pai nosso, de todos nós, não é só dele, que é um outro conflito teológico imenso para todos os teólogos de todos os tempos, dizendo que Deus é pai de Jesus. Ele fala assim: Pai nosso, de todos nós, que estás no céu. Ele vai dizer, aí ele faz um louvor: santificado seja o vosso nome. O que ele fala a seguir passa despercebido para a maioria das pessoas: venha a nós o vosso reino. É tão interessante como as pessoas falam sem se conscientizar do que estão falando. Venha a nós o vosso reino. Queridos, que reino? De Deus, visto que ele está falando para Deus. Venha a nós o teu reino. Qual é o reino? De Deus. O reino de Deus, queridos. O primeiro são 3 conceitos teológicos. O primeiro reino de Deus é aquele que está dentro de nós. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de nós. E ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele fala que sempre seja feita a tua vontade, que diga-se de passagem. É o que ele vai falar mais tarde, eu já vou falar em 2 minutinhos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando as pessoas leem isso, elas pensam que é uma metáfora. Não, não é uma metáfora. É literal. Jesus está pregando para os ptochos. Em grego, ptochos são os miseráveis da sociedade. Não é nem os pobres, é os miseráveis. Para isso que Jesus pregava. Então, o pão nosso de cada dia é literal. Ele está falando de alimento físico. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí vem outra questão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vejam aí a lei de ação e reação. É nós mesmos que estamos falando. Perdoa, assim como a gente perdoar. E ele deixa isso claro.
Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ele vai falar: não nos deixeis cair em tentação. E é interessante, de novo, que a maioria das pessoas, quando pensa isso, elas caem na sutileza de acreditar que a tentação é algo externo. Não é. As tentações, queridos, são as fragilidades que nós mesmos trazemos dentro de nós. Né? Já é clássica a história do Jack Darcy, aquele bestinho, aquele abestado que vive por aí fazendo live, que ele conta que um dia um espírito chegou para ele e falou assim, ele estava passando por um momento difícil, que ele narra, né? E o espírito chegou para ele e falou assim, bebe para esquecer. E o Jack sempre fala, eu gosto dele, de vez em quando ele fala umas coisas acertadas, eu acho, só de vez em quando. E ele fala assim, ele virou para esse espírito, ele falou que ele virou para esse espírito e falou assim, você é novo por aqui, né? Porque o cara sequer leu a ficha dele. Então vejam, o álcool para o Jack não é uma tentação, mas se o espírito tivesse falado, vai comer 1 quilo de mousse de chocolate, pode ser que o Jack tivesse caído na tentação. Então, não nos deixeis cair em tentação, são as nossas fragilidades que trazemos dentro de nós. E livra-nos de todo o mal. O mal é o quê? Exatamente os ataques que podemos sofrer das sombras de todos os tempos, né? Dos nossos desafetos de hoje, dos nossos desafetos de outrora. Sempre. E quando ele termina a oração dominical, no versículo 13, no versículo 14, ele faz uma explicação. Ele faz questão de ratificar o versículo 12. Assim como vós perdoardes as ofensas alheias, as vossas também o serão. De novo, a lei de ação e reação. Nós vamos ver que nos momentos culminantes da vida do Cristo, ele esteve em preces. Quando ele, antes de ser preso na última noite de vida de sua vida, no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, ele vai fazer uma prece. E o que ele diz? Primeiro, segundo Mateus e Lucas, ele faz a prece e depois fala com os apóstolos. Segundo Mateus e Marcos, ele faz a prece e depois fala com os apóstolos. Segundo Lucas, ele primeiro fala com os apóstolos e depois faz a prece. Não importa. Está lá em Mateus 26, 41, Marcos 14, 34, Lucas 20, 40. E ele vai dizer aqui, e ele vai dizer o seguinte: vigiai e orai. Então ele está falando, era um dos momentos cruciais da vida do Cristo, ele está falando, ora, por favor, ora. E aí ele próprio vai fazer a sua oração. E essa todos nós conhecemos, não é? Ela está bem mais narrada. Existe em Mateus e em Marcos também, mas em Lucas ela é muito patente. Essa prece é muito patente, porque ela mostra toda a luta de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 44, ele vai dizer: Pai, se te for possível, afasta de mim este cálice. Mas depois ele dá o voto de confiança. Mas que acima da minha seja feita a tua vontade. Algo que ele tinha dito há 3 anos atrás. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele dá o testemunho dele derradeiro, já no final da existência dele, faltando menos de aproximadamente, vamos ver aqui pelos cálculos, faltando menos de 24 horas para o desencarne dele, faltando aproximadamente 16 horas para o desencarne dele, ele vai dizer: mas que acima da minha seja feita a tua vontade. Dito tudo isto, queridos, e vamos abrir agora para as perguntas, o que a gente precisa entender? Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer quando acordar é você tem que rezar. Faça uma prece. Peça coragem, força, resignação, resiliência, serenidade, sabedoria. Peça tudo isso, ok? Essas são as coisas que você precisa pedir. E essas você será sustentado, conforme já vimos na questão 660 de O Livro dos Espíritos e no capítulo 27. Você pode fazer a prece, não precisa ficar falando 1000 horas, fala 10 minutos seguidos com Deus. Uma frase, 1 minuto, 2 minutos de sua atenção para com Deus, para com Cristo, para com a espiritualidade maior, perfeito. A prece ela pode ser feita em silêncio, visto que a espiritualidade maior capta o seu pensamento. Eu, particularmente, gosto de falar, porque quando eu falo, eu estou ouvindo. Então, eu tenho mais um órgão, mais um das minhas unidades sensoriais captando o que eu estou falando. Então, eu prefiro falar, porque eu estou prestando atenção. É uma questão pessoal minha. Segunda coisa, você pode rezar pelos outros. Terceira coisa, sempre, sempre, sempre que você fizer uma prece pedindo essas coisas, você vai ser atendido.
Última coisa, a prece ela precisa ser corriqueira na tua existência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 10. Tudo sempre que você for fazer alguma atividade, faz antes uma prece. Faz antes uma prece, né? Tem pessoas que têm o costume de comer, de fazer uma prece antes de se alimentar, antes de sair de casa, e é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, os judeus mesmos, eles têm o costume de sempre quando vão sair de casa, existe algo que eles colocam no batente da porta chamado mezuzá, com uma prece lá dentro, e os judeus têm o costume de colocar a mão nesse mezuzá, às vezes é de plástico, às vezes de metal, e dentro tem essa prece, colocar a mão e eles pedirem proteção para o ir e para o retornar. Então, a prece ela tem que sempre, porque é como Jesus vai falar no capítulo 18 do Boa Nova, quanto mais eu travo esse diálogo com o meu anjo da guarda, e caso, como eu falei há pouco, se eu não conseguir falar com o coração, eu falo com o cérebro, meu anjo da guarda ele leva para o mais alto. A gente acabou de ver. Então, vamos nos utilizar mais. Queridos, por favor, vamos entender. Pode ser leve. A minha caminhada pode ser mais leve. A sua caminhada pode ser mais leve. Vamos buscar, então, através da prece, angariar para nós os recursos espirituais necessários para tornar a nossa vivência aqui, neste mundo, ainda de provas e expiações, mais agradável. Gratidão a todos, queridos, e agora nós nos colocamos para eventuais esclarecimentos. O quê? O quê? Continua a falar? Tá. Quer que eu continue a falar? Continua? Tá. Então vamos continuar então a falar mais um pouco sobre oração. Vamos ver aqui, deixa eu ir lá para baixo. Ah, tá. Sim, sem dúvida, é muito bonito. Gabi, Gabizinha, oi querida, tá sem som. Você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Ou não estão me ouvindo? Porque você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque tem gente que tá falando que tá sem som. Eu não sei se está falando da Leandra ou de mim. Sim, o que, Vi? Sim, estão me ouvindo. Ah, ok, então vamos continuar. Então tá certo. Queridos, os judeus, eles têm o costume de rezar 3 vezes ao dia. Eles rezam ao acordar, eles rezam ao entardecer, eles rezam ao anoitecer. São preces, são orações mesmo. É tipo, você pega um livro e você fica lendo, lendo, lendo. E só que eles costumam, durante o dia, fazer algumas preces mais específicas. Em Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, vão perguntar ao Cristo é, qual é a maior lei? Qual é a maior lei? Lembrando que eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, aos 46 livros que compõem o Antigo Testamento. E Jesus vai dizer: amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo que complementa este é: e amarás ao próximo como a ti mesmo. Essa fala, ela não é de Jesus, queridos. Jesus está repetindo Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Essa fala, amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, é a frase, a segunda frase mais sagrada dos judeus. A primeira frase mais sagrada do povo judeu, isso era 2000 anos atrás, isto é até o dia de hoje, lembrando que na sexta-feira foi Ano Novo Judaico, 5.781 anos, foi comemorado o Ano Judaico na sexta, e
A primeira frase mais importante para os judeus, que eles falam várias vezes ao dia, é: Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Que é exatamente o conceito de monoteísmo. Ouve Israel, que é o povo de Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Por que isso é tão importante? Hoje em dia pode parecer que não, mas na época todos os povos eram politeístas. Então, esse é a profissão de fé judaica. Se você chegar para qualquer judeu e perguntar qual é a profissão de fé judaica, eles vão dizer: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. A frase que vem a seguir a essa, no livro de orações, vem abaixo, está escrito: Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. E amarás a teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Então, essa questão da prece, de se lembrar de Deus, de se colocar em conexão com Deus, é muito importante. Só que aqui também tem um pulo do gato. Qual é? O amor. Vejam que a prece principal dos judeus é um conceito de monoteísmo e o conceito do amor. A prece, queridos, ela pode ir aos confins do universo. A prece, ela se move mais rápido do que a luz, porque é com a velocidade do pensamento. É por isso que muitas vezes nós vamos ver espíritos falando que eles conseguem se transpor de um local a outro assim. Porque espíritos muito evoluídos, eles simplesmente se deslocam para outro lugar com essa força. É claro que não espíritos de um mundo de provas e expiações, vamos deixar isso bem claro. Né? Mas com a força do pensamento, eles se colocam onde eles querem. Eu entendo que muitas vezes, nesse mundo difícil que a gente esteja vivendo, talvez você fale, né, o que muitas pessoas falam: mas Jack, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O que será isso? Quanto eu mais rezo, mais assombração. Ah, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Vamos entender uma coisa, queridos. Tudo obedece a uma lei de ação e reação e Deus está no comando de tudo. Não existe nada. Inclusive, eu já falei para a Leandra, eu não sei se ela falou aqui que a live de semana que vem vai ser sobre, eu esqueci. Ah, sobre Anjos da Guarda. A live da semana que vem vai ser sobre Anjos da Guarda. E eu vou depois falar para a Leandra para a gente fazer uma outra live sobre fatalidade, determinismo e livre-arbítrio. E eu acho que vai ser bem legal, mas se eu não me engano, eu acho que a Leandra não falou ainda. A live da semana que vem será sobre o Anjo da Guarda, se eu não me engano, queridos. Às às vezes não, quando surge um desafio nas nossas vidas, por favor, entenda. Se nada de bom acontece, fala assim: não, Jack, mas eu estou rezando, 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 não acontece nada de bom. Você pode estar equivocado. Porque será que poderia piorar a situação em que você se encontra? A gente precisa começar a agradecer mais, queridos. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, agradeça por tudo, seja grato por tudo. Eu sei que é difícil, mas é como eu sempre digo, queridos, ah, demonstrar que tem, falar que tem fé é fácil, confiar em Deus é diferente. Às vezes, a gente vai cair de joelhos, que é exatamente o que o Cristo faz, conforme está narrado em Lucas, no jardim do Getsemane. Na última noite de vida dele, ele sabia o que ia ocorrer. E ele se prostra, ele se coloca de joelhos. E ele fala: Pai, se te for possível, afasta de mim esse cálice, mas que acima da minha seja feita a tua vontade. Vocês querem saber, queridos, qual era o grau da dor que Jesus estava sentindo? Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 42. Então, nesse momento, queridos,
Jesus suou sangue. Está escrito em Lucas: então, grandes gotas de sangue escorreram pelo seu corpo e desciam até o chão. Pelos poros do Cristo, pelos poros do corpo. Jesus suou sangue. É algo chamado de hematidrose. Durante muito tempo as pessoas pensaram que era um milagre Jesus ter suado sangue. Na verdade, é uma condição médica. Foi observado depois, mais tarde, na Idade Média, Idade Medieval, pessoas que iam para, e até mesmo hoje em dia, em alguns estados, nos famosos corredores da morte, pessoas que estão indo para morrer, seja pelo enforcamento, pela guilhotina. Algumas pessoas começaram a apresentar essas características. Então, os médicos de então descobriram que pessoas em demasiado estado de angústia, os microvasos capilares próximos às glândulas sudoríparas, eles se rompem. Então a pessoa começa pelos poros a sair sangue. Hematidrose. Esse era o grau de angústia de Jesus. E o que está escrito, queridos, no versículo 43 e no versículo 44? Está dito que nesse momento, um anjo do Senhor veio consolar Jesus. Nesse momento, um anjo do Senhor veio consolar Jesus. Vamos entender então que Jesus recebeu o socorro necessário. Nós também, queridos, sempre receberemos. Eu vejo que a Leandra saiu, eu acho que não sei se a conexão dela sem Heleneira. Quanta dor Jesus sentiu, sem dúvida. Queridos, vamos abrir para perguntas, por favor. Tragam as suas perguntas enquanto nós aguardamos aqui que... Ah, pronto, peraí. Pronto, Leandra, nossa querida, já voltou. Já estamos trazendo ela de volta. Hoje aqui em casa faltou luz várias vezes. Eu achei que hoje não ia dar muito certo, mas está dando certo. Tá me, Leandra, diga alguma... tá me ouvindo? Pois é, aqui foi isso que aconteceu. Na hora que você estava falando, tá chovendo muito aqui, a luz piscou. Aí Ah, voltei, eu não tinha som, mas eu não quis te interromper, porque estava tão bom que eu falei, vai falando. Aí, como agora tinha que fazer as perguntas, eu fui anotando as perguntas, aí eu saí para entrar de novo. pronto. Está Oi, contigo a bola, querida. Vamos lá. vamos lá, eu vou passar as perguntas rápido, porque aí o tempo está pouco agora, né? A gente ficou com um pouquinho de tempo agora. Eu É. achei muito interessante uma pergunta que uma pessoa colocou aqui e que eu tinha recebido nas minhas mensagens também para falar sobre isso com você. A gente recebe muita informação sobre a cocriação, né? Na internet tem um monte de gente falando sobre isso. Eu conheço pessoas até do meu convívio que falam muito sobre isso. E aí uma pessoa perguntou aqui, Jack, é possível cocriar através dos pedidos da oração? Olha, depende muito do que você entende como cocriar. Eu acho que nós precisamos tomar um cuidado, ah, e eu falo isso com muito respeito. Nós vivemos. Tinha muito desses livros, né? O Poder do Agora, sei lá, O Segredo, Quem Somos Nós, Quem Somos Castanhas, Quem Somos Avelãs, tantos quem somos, né? Olha, queridos, nós precisamos entender uma coisa: existe um planejamento reencarnatório. Porque se assim fosse, se a gente pudesse cocriar, ia ser muito fácil. Todo mundo ia ter, por exemplo, aqui em Brasília, todo mundo ia morar no Lago Sul, na beira do lago, ia ter uma lancha e duas Ferraris na garagem. Fica fácil. Então vamos entender que não é exatamente desse jeito. Não é exatamente desse jeito. Então, eu posso cocriar o quê? Paciência, perseverança, tolerância, compreensão. Agora, e é com imenso respeito, queridos, por todos esses. São pessoas muito respeitáveis, do segredo, do poder. Agora, eu só fiz uma brincadeira, ok? Mas eu preciso entender uma coisa: se aquilo fosse concreto, peraí, não ia ter mais miséria no mundo?
Quer Sim. dizer que era só eu pensar, fazer minha reflexão, pensar, bolar aquilo tudo ali na minha mente e pronto, está criado, vai vir pela caixa de correio, como passou no filme, né? Um dos documentários vai vir pela. Ah, e depois de 1000 anos eu comprei a casa. Chegam É, pela. os cheques. Ou então, gente, eu digo isso com muito respeito. A pessoa que comprou a casa e foi ver depois de 1000 anos que ele se lembrou que era a casa que ele tanto sonhava. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque se fosse uma casa que ele tanto sonhava, ele não ia reconhecer a casa, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa passar mais pelo crivo da razão algumas coisas. Então, Sim. cocriar, eu acho que nós podemos cocriar sim, queridos. Dons espirituais. Então eu posso cocriar virtudes, eu posso cocriar valores morais. Isso eu posso. E é claro que, porque tá tão em moda essa coisa da abundância, né? As pessoas, e eu estou vendo isso não é somente entre os evangélicos, não, eu estou vendo isso em todos os lugares espiritualistas hoje em dia falando sobre essa questão da abundância material. Como as pessoas estão preocupadas com isso? Então, vamos entender uma coisa. É claro que você mudando a tua sintonia, o teu padrão vibratório, você começa a atrair coisas boas. Gratidão, gentileza gera gentileza, gratidão atrai gratidão, amor gera amor. E é claro que você mudando o seu padrão vibratório, as coisas podem servir a você, porque talvez elas eram para vir e você mesmo estava se auto-boicotando, se auto-sabotando. Uhum. Agora, por favor, entenda, por favor, entenda, por favor, entenda. Você pode ficar meditando 24 horas, 24/7, para ganhar na Mega Sena, para ganhar aquela casa, para seja lá o que for. Desculpa, querido. Se não tiver no seu planejamento reencarnatório, por favor, entenda. Não tem como você cocriar isso. Nós concordamos, né? Isso é fato, que o universo realmente ele é infinito, né? Que nós sabemos que realmente, como filhos de Deus, nós temos acesso a uma vida plena, onde a gente tenha realmente condições de viver com equilíbrio, onde a gente consiga ter tudo o que é necessário para nos manter. E aí entra aquela história de que nem tudo você precisa, né? Você tem que ter dentro do que você realmente precisa. O que vier a mais em uma lei de abundância, que bom que você tem merecimento para receber. Mas não se frustre, né? O problema todo é a frustração que as pessoas passam hoje em dia devido a isso. Hoje de manhã nós conversávamos sobre isso. A gente estava tomando sol, conversando hoje de manhã. E o meu marido, a gente estava num dia tão gostoso hoje pela manhã, e um simples dia pela manhã de segunda-feira com sol. E ele falou, o problema é que as pessoas querem cada vez mais para se satisfazer. E esse cada vez mais leva as pessoas a terem cada vez menos. Porque a frustração traz a depressão e você para de curtir a vida. Então, tomem muito cuidado com essa questão da cocriação. E aí, no oposto disso, eu não sei se foi a Lenira, mas alguém comentou ali o seguinte, Jack, há muito excesso nada mais nas orações. Eu só agradeço com medo de pedir errado. É simples assim, que bom que ela agradece, né? Não entendi. Não te ouvi Ouviu o que eu falei? direito. Não, Não? não. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tô, tô, Tá ouvindo tô, agora? Eu acho que foi a tô. Lenira que disse, Jack, há muito tempo eu já não peço nada nas orações, eu só agradeço, porque eu tenho medo de pedir errado. Isso é o princípio da fé, Pô, né? É a confiança, né? Você tem tanta fé que você, na sua oração, adorei. confia, não é isso? Adorei. Queridos, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele estava falando sobre riqueza material, tá certo? Ele estava assim falando sobre riqueza material. O que as pessoas não se dão conta é que Jesus ele dá um passo além. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele fala uma coisa muito simples. Se você buscar e você começar a vivenciar o reino de Deus e a sua justiça, você vai se dar conta que você não precisa tanto daquela Ferrari, daquela casa de não sei quantos milhões de reais. Você vai descobrir que as coisas simples, como pegar sol numa manhã de segunda-feira, tem um valor fantástico. Então vamos começar a valorizar, queridos. Outro dia eu falei isso, né? Tem gente que quer conhecer o mundo. Eu quero ir para Paris. Eu quero tomar café embaixo da Torre Eiffel. E eu falo assim, gente, eu só quero tomar banho de cachoeira aqui pertinho. Para mim está ótimo. Então, assim, vamos
simplificar mais nossa existência, queridos. Existe um termo muito interessante chamado minimalismo, né? Não quer dizer que a gente precise ser radical e fundamentalista nesse sentido, mas vamos, vamos buscar, sabe o que, queridos? A nossa paz e a nossa felicidade. E a tua paz e essa felicidade pode estar em pequenas coisas. Tenha certeza disso. Jack, tem uma pergunta aqui que eu recebi também e eu achei muito boa porque ela fala sobre a educação das crianças, né? É uma seguidora minha que perguntou o seguinte, o nome dela é Jussara, ela pergunta como que devemos ensinar as crianças a orar sem que elas fiquem apenas repetindo palavras? Eu achei isso muito bom, Ah, porque nós aprendemos boa. desde que a orar repetindo palavras, né? A gente não aprende a criar a nossa oração, a fazer uma prece, mas a rezar. E a reza é aquilo, você Sim, sim. É, fica naquela coisa automática, né? Excelente. queridos, muitas vezes, nas minhas preces, muitas vezes, eu chego para o Cristo, esse cara aqui, eu chego para ele e falo, Senhor, me ajuda a ser melhor. Só isso. É só isso. Quantas e quantas e quantas vezes, queridos, que eu chego para o Cristo e falo assim, Senhor, me ajuda a ser melhor. Ah, eu sempre falo isso, né, queridos? Eu vivo para servir, eu existo para servir. E tudo que eu quero nessa vida é servir e sair daqui melhor do que eu cheguei. E é o que eu peço para o Cristo. Para aquele Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Estou demasiado tocado de compaixão por vossas misérias e vossas imensas fraquezas para não estender a mão em socorro. E eu peço a Ele, me ajuda a ser melhor. Tudo que eu preciso na minha vida é me tornar uma pessoa melhor. Essa é a prioridade da minha existência. Eu espero que essa seja a prioridade da tua existência. Então, as nossas crianças, vamos ensinar o Pai Nosso, sim, que é importante, mas vamos ensinar para elas a falar do jeitinho delas com Deus. Falar, Papai do céu, qualquer coisa. E pode, para uma criança, a gente tem que entender que ela precisa falar numa linguagem que ela consiga se comunicar. Tipo, sei lá, me ajuda, não sei, coisas bobas, sabe? Porque para criança não é. Então, me ajuda a largar chupeta, me ajuda ao meu amiguinho não me bater no colégio. Para ela isso é importante. Para você pode ser pueril, para você pode ser infantil. Para ela são as preocupações da vida dela. É isso. Então vamos ensinar às nossas crianças que rezar é conversar, queridos. Rezar é conversar. É isso que é rezar. Então, eu preciso aprender a conversar mais com Deus, com Cristo, com o meu anjo da guarda, com a espiritualidade maior. E é esse Mas você fica conversando, Jack? Fico. Por exemplo, eu faço vários cultos do Evangelho no lar. Domingo eu faço um bem particular que é realmente ligado somente eu e os espíritos. Então ficamos ali e é um bate-papo. E eu falo para eles assim, que eu costumo dizer que o culto do domingo, esse específico, o culto do domingo à noite, está mais para um culto das lamentações do que um culto do evangelho lá. Porque eu fico ali falando, e eles falam assim, tá, já falou tudo, dá para a gente trabalhar um pouco agora? Porque eu fico ali pedindo, né? Olha, vê isso, vê aquilo outro. E como o meu mentor falou isso uma vez para mim, eu nunca esqueci. E de vez em quando ele fala, mas a primeira vez que ele falou, eu fiquei assim um pouco chocado. Ele falou assim: parece criança pedindo bala. E eu falo, não, mas eu sou essa criança, eu estou pedindo bala sim. Me ajuda. Então, vamos ensinar, queridos. A prece, a oração é conversar com a espiritualidade maior, ok? Jack, tá me ouvindo? Tá me E ouvindo? a gente só tem mais 5 minutos. A gente só tem mais cinco Então, minutos. Estou te ouvindo. você me ouve, você me Estou te ouve ouvindo. agora? Tá me ouvindo? Sim, sim. Então, a gente vai ter que encerrar, né? 5 minutos. É, eu queria só pedir para fazer, então, a nossa oração final, né? E eu gostaria de lembrar o seguinte: há pessoas adoentadas, pessoas em leitos de hospitais,
pessoas que valorizam coisas que nós fazemos espontaneamente, como ir a pegar um copo d'água e elas não podem fazer. Utilizar o banheiro sozinho, tomar um banho sozinho, se virar em uma cama sozinho. Então, eu aconselho, está nos ouvindo e nos assistindo agora, durante o seu dia, cada vez que você conseguir fazer algo que parece ser tão simples, agradeça. Cada etapa do dia, né? Eu costumo fazer isso, eu acho que vai. Já que você faz a nossa. Vamos encerrar? Queridos, gratidão imensa a todos. Gratidão imensa a todos pela presença de todos vocês. Amanhã nós temos o nosso culto do Evangelho no Lar, às 20 horas, aqui no Insta Jack Darsa. Semana que vem, voltamos aqui, próxima segunda-feira, às 20 horas, com a nossa querida Leandra. E gratidão, é isso. Vamos orar, queridos. Já que a gente falou tanto em oração, vamos orar. Querido amigo, Mestre Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais humildes, resignados, compreensivos. Ajuda-nos a sermos mais tolerantes, mais indulgentes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais resignados com as nossas próprias lutas. Ajuda-nos a termos mais força para nos sustentarmos. Ajuda-nos, Senhor, para termos a clareza de raciocínio necessária para tomarmos as decisões corretas. E ajuda-nos, Senhor, para termos a coragem de tomá-las. A cada vez que nós cairmos, Senhor, te rogamos, ergue-nos. Ergue-nos novamente, Senhor. Sustenta as nossas emoções para que não desfaleçamos em meio ao caminho. Que cada vez que nós cairmos, Senhor, possamos nos reerguer conscientes e vigilantes para cairmos menos enquanto caminhamos na Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais atentos com aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, para que assim, dessa forma, Senhor, onde quer que estejamos, que todos que se cheguem a nós sintam então a Tua presença. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome desses bons amigos espirituais que aqui se encontram, nós damos então por encerrado a nossa conversa fraterna da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Jack. Muito obrigada. Você está me ouvindo? Está ouvindo agora? Sim. Sim. Muito obrigada. E eu quero. Fala de novo. Não te ouvi. Olá, Leandra? Queridos, um beijo. Muita paz. Muita paz. Boa noite, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.